Boa tarde, Flores, boa tarde, Brasil, e boa tarde a todos os internautas. Eu me chamo Oswaldo, cinegrafista aqui da cidade de Flores, da Ribeira do Pajeú, e hoje é 17 de abril do ano 2024. Eu estou aqui com uma pessoa que faz acontecer, eu que tenho o hábito de entrevistar há mais de 20 anos, pessoas que têm conteúdo, pessoas que fazem acontecer. Bom dia, seu Arnaldo da Pinha. Bom dia. Como que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, na luta, né? Eu quero lhes falar que é uma satisfação, é um prazer ter o senhor aqui na minha casa, na minha residência. E é um prazer a mais o senhor estar me concedendo essa entrevista e me concedendo as suas imagens, que não é a primeira vez. Muito obrigado por a sua generosidade e simpatia. O nome de registro do senhor? Arnaldo Pedro da Silva. Arnaldo Pedro da Silva. Da Silva. Ah, que legal. Senhor Arnaldo, o senhor foi vereador dessa cidade, me parece que uma vez, né? Sim. Foi em 1988 a 1992, 4 anos. Uhum. O senhor administrou essa cidade na posição de prefeito quantas vezes? 2 mandatos. 2 mandatos. De prefeito. Uhum. O último mandato foi em que ano? 2001, 2004. De 2001 a 2004, né? O senhor poderia me falar um pouquinho, porque na realidade eu não estou considerando isso uma entrevista, e sim um documentário, né? Pela suma importância que existe, né? Com a presença do senhor aqui, prefeito da cidade 2 vezes, vereador, ou seja, foi vereador, né? E tanta coisa que o senhor fez, né? E tem coisa que fica no ostracismo, ou seja, no esquecimento, né? Na área da saúde, o senhor pode resumir, na época, assim, as benfeitorias que o senhor fez? Olha, sobre a saúde, eu encontrei uma situação precária, certo? Então eu tomei logo as providências cabíveis ao bem do povo. Construí hospital, posto de saúde e consegui até 4 metros de cuba para vir dar assistência em Flores, por motivo que estava faltando médico no nosso país. Que bom, né? O senhor Arnaldo da Pinha, me parece que teve algo, assim, muito complicado, da natureza, de chuva, a catástrofe, essa coisa toda. Eu não me lembro o ano, eu também não estava aqui, estava em São Paulo. O senhor doou 12 caixões de defuntos para as pessoas que morreram numa cheia muito grande. Me parece que era município de Triunfo, que na época não podia enterrar em Triunfo porque as estradas estavam interrompidas. Por gentileza, me resuma essa história desses 12 caixões de defunto que o senhor doou para essas pessoas tão caridosas, ou seja, tão necessitadas. A questão da necessitação é que é o seguinte: Triunfo é uma cidade muito bem desenvolvida. Agora a questão das chuvas, por não estar dando passagem para Triunfo, os familiares daquele pessoal que chegaram a Deus o levar sobre as chuvas, então ali vieram para Flores. Então quando vieram para Flores, vieram pôr dentro de rede para ser enterrado em redes. Eles vinham sendo enterrados em redes. Vinham sendo enterrados em redes sobre Isso proveniente da pobreza financeira. Da pobreza financeira e a dificuldade também de chegar até Triunfo, no ponto, né? Então foi as providências que eu tomei, foi chegar aqui no seu Antônio Alexandre, que era quem vendia essas questões de caixões aqui em Flores. Peguei esses caixões e fiz aquele meu trabalho socialista, dar aqueles caixões para aquele pessoal para não se enterrar em rede. Porque em rede, ou ao contrário, se rede, se enterra em guerra. Mas não estava nesse sentido de guerra aqui no município, não. Nem aqui no estado de Pernambuco também, graças a Deus. Que coisa, né? A pobreza, ela já foi, assim, uma marca muito registrada no sertão nordestino, de modo geral. Melhorou muito, não melhorou, senhor Arnaldo? Olha, sempre foi. O Nordeste já é conhecido.
Agora, em 93, foi um dos anos mais críticos que poderia ser existente sobre essa questão da miséria, da fome e da sede. Foi quando deu umas chuvas que foram muito agressivas, não em todos os setores, mas aqui na situação do município de Triunfo foram uma chuva bem agressiva, e essas chuvas foi onde teve esse acidente. Mas a fome e a sede, não só Flores, como todo o Nordeste, sofreram. Foi no meu primeiro mandato de prefeito, em 1993. Foi quando foi tomadas as providências, urgente, eu publiquei no Diário Oficial sobre um cidadão que comeu até palma, aqui no sítio Macaco, no município de Flores. Publiquei no Diário Oficial, então dali eu já tinha comprado 7 mil cestas básicas com recurso da prefeitura e consegui mais 12 mil cestas básicas pelo Bem-Estar Social Brasília. O senhor conseguiu 12 mil cestas básicas? Para o município de Flores, pelo Bem-Estar Social de Brasília. E além disso também eu cheguei com recursos. Graças a Deus é muita comida. É muita comida, e depois também eu consegui muito mais pelo Bem-Estar Social. Paguei dentro dos meus 4 anos, toda semana eu entregava uma quantidade de cesta básica também. Até os 4 anos. Os primeiros 4 anos, de 1993 a 1996. Que coisa. Senhor Arnaldo da Pinha, por gentileza, esses 2 mandatos de prefeito aqui na cidade de Flores e um de vereador, evidentemente que não existe prefeito tão ruim e nem existe prefeito tão bom, né? Ninguém é o melhor do universo, nem também o pior, não é verdade? Entre tantas e tantas coisas, o senhor pode citar algo, uma coisa que o senhor fez a bem do ser humano, que ainda hoje o senhor se orgulha? Me cite uma, por gentileza. Olha, sobre essa situação dos seres humanos, são números, porque se eu for contar o tanto quanto eu cheguei a conseguir para Flores sobre a situação que eu encontrei no município... Esse documentário seria pequeno. Esse documentário seria pequeno. Isso eu falo bem alto, porque isso é do conhecimento do povo, não é da minha pessoa. E essa questão de prefeitos também, que administram bem ou administram mal, existe sempre essas diferenças. Eu não quero criticar nenhum deles, apenas eu estou dizendo como encontrei o município, que foi em situação difícil, e ali tomei as minhas providências para que fosse tomado aquilo que fosse mais favorável àqueles mais carentes. Aí no fim do mais carente, graças a Deus, deu certo para todos. Quando o senhor foi prefeito, eu morava no estado de São Paulo. Eu morei 28 anos lá. Eu não conhecia a administração do senhor pessoalmente, mas toda a população fala que o senhor foi o único prefeito até hoje, pelo menos dessa geração, né? Falando assim o termo sertanejo, barriga cheia, que dava cesta básica, que dava comida ao povo e que às vezes dava até dinheiro para a população comprar remédio. Por gentileza, me fale dessa coisa, desse âmbito caridoso. Olha, se Vossa Excelência tem o conhecimento sobre o acontecido no passado, eu acredito que quem contou foi o povo, não foi eu como político. O povo. Não foi eu como político, então eu acredito que a realidade está aí. Porque, e contra o povo não existe argumento. Porque a verdade está aí, porque a questão da fome, da sede, até outros meios também de ajuda para a questão de necessidade, isso aí não é problema. Fiz isso às vezes antes de prefeito, depois. Isso é o meu jeito socialista. Sempre cheguei a ajudar aqueles que precisavam. Uhum. Senhor Arnaldo da Pinha, as pessoas que eu entrevisto há mais de 20 anos, eu quero falar não só para o senhor, mas para qualquer internauta ou para quem pensar, eu não sou jornalista. Mas de 20 anos para cá eu criei esse hábito de entrevistar celebridades, entrevistar pessoas que façam acontecer. Já entrevistei pessoas, sabe, muita gente em São Paulo, São Luís do Maranhão, na África, na cidade de Moçambique. Agora 90% dos meus documentários, 90% das minhas entrevistas são em Flores da Ribeira do Pajeú, que é a minha cidade, né?
Então eu quero lhes falar que é uma satisfação imensa em estar conversando com o senhor. Toda vez que eu solicito uma entrevista ao senhor, o senhor não coloca obstáculo nenhum, tendo essa sua educação e essa sua generosidade de compartilhar comigo. Agora, para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, assim um pouco, que até causa um certo constrangimento, mas eu também não poderia deixar de perguntar. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre o constrangimento, né? Que o senhor foi detido, né? O senhor foi preso. Eu gostaria que o senhor, assim, resumisse o motivo dessa sua prisão. Olha, Me desculpe eu lhe perguntar. Não, olha, a entrevista sempre tem números para que a pessoa que seja o réu responda no ponto, como essa questão de réu agora sobre isso aí. Essa questão aí é porque tem 32 casas de taipa aqui no sítio Riachão, ponta da Serra Ararimacaco, que estava sendo contaminada pelos barbeiros bicudo. Perfeito. Pelos os barbeiros bicudo, né? Uhum. Então naquela hora ali foi quando rápido, ainda chegou, parece que me falecer jovem. Então rápido eu tomei as providências, liguei para a Fundação Nacional de Saúde, informando a causa. A Fundação Nacional de Saúde, com urgência, foi encaminhado um valor de recurso aqui para que aquelas casas de taipa fossem construídas em alvenaria. Então elas foram construídas em alvenaria, certo? O barbeiro com o bicudo, como eu acabei de falar, que estava atingindo aquela juventude, como os casais também, acabou-se. Acabou-se, mas deixa que, com anos na frente, vieram fiscalizar e encontraram um rachãozinho na parede. Por aquele rachão, após 16 anos, eu recebi essa intimação. Recebi a intimação, estou cumprindo elas, certo? Até o senhor recebeu essa intimação após 16 anos do seu mandato? Após 16 anos de mandato, eu recebi essa intimação. Quando me pedi a identificação da polícia, me atenderam muito bem, eu também não tive distância. Acompanhei. O senhor foi bem tratado por a polícia? Fui bem tratado, tanto que eu fui bem tratado, que eles também me trataram. Por o juiz, por o promotor? Foi. Então, quando eu fui até Salgueiro, de Salgueiro eu vim ser ouvido com o excelentíssimo senhor juiz e a excelentíssimo senhor promotor em Serra Talhada, da Justiça Federal, e lá eu fiz as minhas bases, respondi minhas perguntas diante do que ele chegou a me realizar. Perfeito. Eu vou lhe fazer só mais duas perguntas. Realmente é só mais duas mesmo, para encerrar. Tá? Estou às suas ordens para responder o que porque de repente o internauta diz, e por que ele não perguntou isso? Né? Mas eu vou perguntar. Né? Me diga uma coisa, senhor Arnaldo da Pinha. O senhor, como gestor, prefeito dessa cidade por a segunda vez, vereador também, após preso no presídio, o senhor teve muita visita dos seus correligionários políticos, dos seus amigos, dos seus ex-secretários, assim, para lhe dar um apoio moral e cívico, como cidadão de bem que o senhor é. O senhor foi muito visitado na prisão? Se eu fizesse a anotação, certo? É tal, mas não foi tanto quanto antes. Na cidade, você sendo prefeito, você sendo uma liderança política, você sempre tem muitas procuras. Agora, com a distância que era em Petrolina, não é tão fácil de sair daqui até Petrolina, certo? Mas teve alguém que não tinha nada a ver com política diante da minha pessoa e chegou a me participar sobre aquilo que eu cheguei a precisar. Isso é muito importante. Né? Sempre, assim, reconhecendo o valor moral e honesto do senhor. Sempre eu digo, os caminhos sempre tem horas que se fecham e tem horas que se abrem. É como as luzes, essa que está nos clareando, como está chegando essas outras. A lua aí, hoje é cheia, amanhã ela é minguante. Tem essas outras aí que estão depois ela é crescente, tudo muda. Sempre. Os rios estão transbordando d'água. Daqui a 4, 5 meses não tem um pingo. Né? E assim sucessivamente. Senhor Arnaldo da Pinha, muito obrigado. Deus que lhe proteja, que o senhor tenha muitos anos de vida e que tenha muita paz, tá? Agora, verdadeiramente, eu falei que era duas, só falta uma.
O senhor responde se o senhor quiser, que não é obrigado. Ou responde. O senhor poderia me falar, na visão política do senhor, como que está a administração de Flores no gestor que nós temos, que eu posso falar o nome dele sem nenhum problema, eu não, qualquer ser humano, isso não é nem um crime, nem uma contravenção penal, falar o nome de alguém. Como que está o governo do senhor Marconi Santana, na visão do senhor? O senhor responde se quiser. Vou responder, certo, porque a questão administrativa, quem julga ela sempre é o povo. O político que julga o outro, sempre tem que levar uma palavra de mal educado. Porque quem julga sempre é aqueles que elegem. E o povão também, no ponto. Então, nada tem a dizer quanto o administrador, ele que administra do jeito que ele achar que vai os caminhos, e o que eu desejo boa sorte. Se alguém não me desejou boa sorte e o meu caminho foi esse, é porque é a vida. A vida nossa sempre não é só coisas boas que possam acontecer, como também coisas maus. É o que eu não desejo para aquele que seja meu adversário político ou qualquer um, florense ou até do mundo. Eu tenho esse carinho por isso. É verdade, aqui tem 10 cozinheiras, todas são profissionais, cada uma cozinha de um jeito e a comida sai maravilhosa. Todo dia a comida é diferente uma da outra, né? Não é verdade? Seu Arnaldo da Pinha, nesse 17 de abril do ano 2024, eu, Oswaldo cinegrafista, né, estou não feliz e sim felicíssimo em o senhor me conceder, que isso não é entrevista, isso é um documentário, tá? Muito obrigado, tá? E que Deus esteja sempre com o senhor e a sua família. E caso o senhor queira falar alguma coisa, a matéria é o senhor, para encerrar, fala o que o senhor quiser ou se despeça. Olha, o que eu tenho a falar é lhe agradecer pela consideração que nos teve sobre essa entrevista, certo? E espero que daqui para frente cada um, como eu estou fazendo, que venha fazer essa entrevista também, que é muito importante. Cada um diga e mostre o que é da sua pessoa. Eu estou apenas mostrando um pouco do que foi da minha pessoa, porque se for para nós entrevistar, que eu consegui, como eu encontrei o município, que eu consegui para o município de Flores, é preciso mais horas. Mas mesmo assim, muito obrigado por esse tempo que cheguei a lhe tomar. Obrigado, senhor, pela sua educação e sua generosidade. Até Jesus Cristo falou, isso não foi os bêbados, nem eu, nem os drogados, nem os intelectuais. Quem for bom, que seja melhor. E quem for mal, que seja bem mais mal, né? Então, nós procuramos sempre evoluir, sempre ser melhor, né? O ser humano, nós estamos nessa